Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 136. Eles provocam os monstros errados. 2. O clã Astaroth, semelhante ao clã Amon, também derivou seu nome de um demônio. Este clã estava focado principalmente em coletar e revender informações. Eles não eram tão bons quanto as bruxas, mas para vampiros nobres que não querem se associar muito com bruxas, eles foram muito úteis. E seus preços eram muito mais justos do que bruxas. O dinheiro importava até mesmo para os vampiros que superaram o desejo de acumular riqueza rapidamente, considerando que eles têm todo o tempo do mundo para ganhar mais dinheiro. Vampiros gananciosos simplesmente não gostavam de pagar 10 vezes mais por informações que poderiam ser obtidas mais baratas. A maioria desses vampiros eram aqueles que odiavam bruxas não queriam se envolver com elas. Atualmente, semelhante ao clã Amon, o clã Astaroth se transformou em uma tundra de gelo. Condessa Skatash Scarlet. O líder do clã Astaroth gaguejou muito. Ele estava olhando para a mulher que estava sentada em um trono de gelo, que de repente chegou e congelou todo o lugar. Todos os vampiros pensaram que era o fim deles. Afinal, eles conheciam Skatash Scarlet e sabiam que invadiram seu território. Mas em vez de matar todos eles, ela criou um trono de gelo, sentou-se confortavelmente em cima dele, cruzou as pernas sensualmente e descansou a cabeça na mão, apenas olhando para os vampiros com os olhos brilhando vermelho sangue. Eu vou te dar 10 segundos. Sua voz causou arrepios na espinha de todos os vampiros. Ela não fez nada, ela estava apenas sentada lá, e estava assustando o inferno fora deles. Diga-me quem planejou isso, e eu prometo que apenas 50% de vocês serão mortos. No final ainda seremos mortos. Todo mundo gritou internamente. Nós realmente não sabemos. Quem nos contatou em busca de informações foi o clã Amon. E nós apenas demos a eles todas as informações que sabíamos sobre você, para eles. Entendo. No final, você foi usado apenas como peças descartáveis também. Skatash levantou a mão e com apenas um gesto de mão. E espere, o líder não conseguiu terminar de falar. Afinal, ele se tornou uma escultura de gelo. Na verdade, tudo se tornou estruturas de gelo realistas. A totalidade do clã Astaroth pereceu assim, com um simples gesto da mão. TSK. A sensação incômoda que Skatash estava sentindo não foi embora. Eu estava me divertindo com Victor, e algo assim aparece para me atrapalhar. Esses insetos. Vou caçar cada um deles HMM. Skatash parou de pensar e olhou para o céu. Ela de repente se levantou de seu trono e pulou no ar. E com uma velocidade que poucos poderiam reagir, ela pegou uma coruja preta. A coruja negra que estava sendo segurada pelas mãos de Skatash começou a se debater descontroladamente. Entendo. Os olhos de Skatash brilharam ainda mais perigosamente. Eu ainda não sei quem você é, mas é melhor você se esconder como o pequeno rato que você é. Uma pressão negra deixou o corpo de Skatash e se espalhou pela área. A morte estava ali, e ela não estava nada feliz. Porque se eu descobrir quem você é, vou apagar sua existência deste mundo. Skatash apertou a cabeça da coruja, e logo a coruja foi dissolvida por algum tipo de energia escura. Príncipe. O subordinado do homem falou enquanto ele tinha uma expressão sombria de puro medo. E tudo está bem. O homem tentou manter a compostura, mas falhou miseravelmente. Como a intenção de matar desse monstro me afetou quando estou a milhares de quilômetros de distância. Ele não conseguia entender tal irracionalidade. Eu disse que não era uma boa ideia. De repente, ele ouviu a voz de alguém. Niklaus. Niklaus Orseman olhou para as 2 telas que mostravam a imagem de Skatash e Victor. Aquele garoto. Errado, o Conde Alucard não é uma existência normal. Os olhos de Niklaus brilharam enquanto olhavam para Victor e para a coisa que o rosto de Victor se tornou. Ele olhou para Skatash, e aquela mulher também não é. Você não precisa me dizer o óbvio, eu vi pessoalmente atacando meu pai. Eu só queria ver como ele reagiria a um ataque inimigo. E sem surpresa, ele reagiu da mesma forma que a Condessa Skatash. O príncipe Teu exibiu um sorriso malicioso. Skatash Scarlet, ela é uma mulher imprevisível. Ela não é. Niklaus negou. Sim, ela, príncipe Teu ia contar seus pensamentos, mas ele parou quando ouviu a voz de Niklaus. Você esperava que no momento em que ela chegasse ao clã Astaroth, a mulher iria destruir tudo sem sequer deixar todos reagirem, certo? Príncipe Teu ficou em silêncio. Em vez de fazer o que você previu, ela apenas ficou sentada lá e congelou tudo. No final,
Ela fez o que eu previ. O príncipe, teu riu. Tolo, você não vê? Nicolaus contraiu um pouco a sobrancelha. Sim. Eu sei, se fosse no passado, ela teria reagido como eu disse. É verdade, se isso fosse passado. Ele olhou para o subordinado de Theo. Coloque a primeira imagem dos dois condes juntos. Sim. E então a imagem da tela mudou para uma mulher abraçando um homem no telhado muito gentilmente. Aquele homem mudou. Nicolaus continuou. Theo ficou em silêncio. Agora, eu não sei se essa mudança é boa ou ruim. E o conde Alucard? Ele olhou para o homem novamente. Ele pode parecer previsível à primeira vista, mas não é. Lembre-se, ele é do mesmo tipo que aquela mulher. Irracional. Você está colocando esse homem no mesmo nível de Scathach? Sim. Theo franziu a testa. Ele não gostou dessa resposta. Aquele homem no mesmo nível de Scathach? Ele tem apenas 21 anos. Não diga coisas bobas. Não estou falando de força, estou falando de loucura. A mentalidade deles é a mesma. Diga-me, qual pessoa em toda a história dos vampiros ousou atacar o rei em seu próprio castelo? Scathach. E aquele homem? Viu? Você tem sua resposta. No futuro, esse homem vai se transformar em algo muito pior do que Scathach. Theo ficou em silêncio. Nicolaus se virou, e antes de sair, ele deu um tapinha no ombro do príncipe. Parabéns, você acabou de adquirir 2 Scathach como inimigo. Então ele caminhou em direção à saída. O príncipe não estava nada feliz com isso. TSK, esqueça, ele não pode fazer nada agora mesmo, e nem mesmo Scathach ousaria me atacar. Ele ficou em silêncio. De repente, a memória de uma mulher o torturando, treinando apareceu em sua mente. Por um momento, seu rosto escureceu muito ao pensar que haveria 2 existências como aquela mulher. Bem. Ele olhou para Victor com os olhos brilhando vermelho sangue. Eu só tenho que mudar meus planos. Após o incidente, Victor estava sentado em seu quarto em um sofá. Ruby estava deitada com a cabeça em seu colo. Saz estava descansando ao seu lado, e Violette estava inclinada sobre o encosto do sofá. Ela estava sugando o sangue de Victor. Eles estavam assistindo televisão. Ontem, o Conde Alucard e a Condessa Scarlett atacaram e destruíram completamente. Uau, eles com certeza são rápidos. Victor falou enquanto acariciava o cabelo ruivo de Ruby. Bem, você foi muito chamativo. Saz olhou para a televisão e viu um lugar que já foi o domicílio do clã Amon que ficou com nada além de pequenas marcas de queimadura. Esse é um nível de destruição que só minha mãe e eu poderíamos fazer. Como esperado de Darling. Violette parou de sugar o sangue de Victor e falou. Você é mais incrível. Victor elogiou. E Violette riu, então ela voltou a chupar o sangue de Victor. Pensando nisso agora, eu nunca vi vocês lutarem direito. Um silêncio desconfortável caiu na sala. Victor olhou para suas esposas. Ruby sentou-se um pouco e disse, querida. Você não vai nos deixar brigar. Violette, Ruby e eu melhoramos muito em relação ao passado, mas... Você não nos deixa brigar. Victor colocou a mão no queixo começou a pensar, mas eu nunca te proibi de lutar. Violette mordeu o pescoço de Victor com mais força. Aí. Victor fingiu que doía. Querida, não é que você nos proibiu de lutar, é que você sempre pula para a batalha primeiro e leva todos os inimigos para você. Ruby deitou no colo de Victor novamente e aceitou as carícias de Victor. Victor achou que fazia sentido. Mesmo na última invasão, ele fez algo assim. Nesse caso, o presente que Scathach e eu preparamos para você pode ser bastante útil. Victor deu um pequeno sorriso. Violette olhou para Victor. Ela parou de sugar seu sangue e lambeu seu pescoço como se não quisesse deixar uma gota. Minha mãe. Ruby olhou para Victor. Sim. Victor riu enquanto acariciava a cabeça de Ruby. Ruby começou a pensar sobre esse suposto presente, e logo ela regalou os olhos. Você está falando sobre aqueles assassinos? Sim, embora eles não estejam no mesmo nível que as sombras do rei, eles são bastante fortes. Então você pode usá-los como saco de pancadas. Sacos de pancada, hein? Ruby, Saz e Violette exibiram grandes sorrisos sádicos. Eles não gostaram nem um pouco daqueles assassinos, que ousaram tentar matar Victor e invadiram sua casa. Eu gosto desses sorrisos. Os 3 esconderam seus rostos.
Ele riu ainda mais quando viu os rostos levemente vermelhos de suas esposas. Embora Violette estivesse tendo um momento mais fácil. Afinal, ela estava nas costas de Victor, e ela acreditava que ele não podia vê-la atrás dele. Mal sabia ela que ela podia vê-la através do espelho do quarto. Mas é uma pena que vocês não possam usar os sacos de pancadas, Victor falou. Hoje é o dia em que voltamos, Ruby falou. Sim. Victor exibiu um pequeno sorriso gentil, eu poderei ver minha mãe novamente. E meu pai, é claro. Por que seu pai foi esquecido? Violette perguntou enquanto parava de beber o sangue de Victor e lambia a área onde havia mordido. Bem, aquele velho, ele é esquecível. Mas eu amo tanto meu pai. Se você o ama, não se esqueça. Os três falaram. Ele provavelmente não vai se importar. É apenas esse tipo de relacionamento que temos. Isso é estranho. Como as três meninas não tiveram um pai muito presente em suas vidas por diversos motivos. Eles não entendiam o relacionamento de Victor com seu pai. Ruby teve seu pai morto por sua mãe. Sasa tinha um pai parasita e inútil. Violette tem um pai que estava sempre muito doente e sempre dormindo. Se eu tentasse explicar em palavras, meu pai e eu temos um relacionamento de amigos que assistem filmes e, ao mesmo tempo, ele é meu pai e eu sou seu filho. É tipo, meu pai é meu amigo, e meu pai ao mesmo tempo, temos um relacionamento de irmãos. Eles ainda não entenderam. Suspirar esqueça. Ele era ruim em explicar também. A propósito, quem vai para casa comigo? Claro, seremos nós três, Kaguya, Natalia e Maria, respondeu Violette. E eu quê? Bem, o contrato dela com você terminou. Violette continuou. Que pena. Victor sentiu que a existência de Yuki era mais uma irmã desajeitada que uma empregada para ele. Ela vai voltar para sua casa? Ele perguntou. Sim, ela estará sob os cuidados de Hilda. Hilda? A empregada-chefe do meu clã. Victor não se importou muito desde que ele apenas perguntou por curiosidade. De qualquer forma, devemos ir. Quando Victor estava prestes a pedir a Ruby que se levantasse de seu colo, Sasa gritou. Espere, querida. Você esqueceu alguma coisa. O que? Ele olhou para Sasa. Sua aparência. Como você vai explicar para sua mãe todas essas mudanças? Você tem 195 centímetros de altura agora, sabia? E seus olhos estão vermelhos de sangue. A desculpa da puberdade não vai ajudar agora. Victor, Ruby e Violette se esqueceram totalmente disso. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 137 Despedidas. Localização atual. Mansão de Scatashi, em uma sala ridiculamente enorme. Merda. Victor estava andando de um lado para outro da sala, aparentemente muito preocupado com alguma coisa. Esta é a primeira vez que vejo Victor reagir assim. O que aconteceu? Siena falou quando apareceu, junto com Scatashi e Luna. O mestre está preocupado com o que vai dizer para sua família. Afinal, sua aparência mudou muito. Kaguya respondeu. Ele não pode simplesmente usar seus poderes. Quero dizer, ele poderia resolver isso facilmente com seu feitiço vampírico. Lacus e Pepper olharam para sua irmã. O que? Victor nunca faria isso. Ele é muito superprotetor de sua família e, em sua mente, usando seus poderes em sua família, é uma maneira de prejudicar sua própria família. Explicou Lacus. Isso faz sentido. Siena pensou que fazia sentido, embora ela não entendesse os sentimentos de Victor, considerando que ela não tinha parentes humanos. Ele vai voltar, hein? Scatashi murmurou e parecia estar pensando em algo. Siena olhou para sua mãe com um olhar seco enquanto ela estava pensando. Ela não vai me deixar cuidar de todo o trabalho de novo, certo? Cheirar. Siena olhou para o lado e viu Yuki sentado em posição fetal. Ela parecia desanimada, pois emanava uma aura depressiva. O que aconteceu com ela? Ela está triste porque está indo para casa. Kaguya exibiu um sorriso imperceptivelmente pequeno. Ela estava definitivamente feliz que Yuki não viria ao mundo humano com seu mestre. Por que ela está indo para casa? Siena perguntou, curiosamente. Bem, ela ainda não terminou seu treinamento de empregada. Kaguya falou, então ela continuou, e originalmente, ela só iria servir ao meu mestre enquanto ele estivesse no mundo dos vampiros. E a outra razão é, agora que meu mestre é um conde,
Ele deve procurar seus próprios subordinados. Ela só falou verdades, mas por alguma razão, ela parecia ter batido em Siena. Verdade. Ele é um conde agora. Siena de repente ficou bastante deprimida. Um vampiro, um pouco mais de 6 meses de idade, tornou-se um conde. Ah! Siena juntou-se com Yuki, e a aura depressiva parecia ficar maior. Kaguya não entendeu a reação de Siena. Hugo. Ah! As mulheres olharam para Victor, que de repente gritou. Quer saber? Foda-se isso. Eu só vou dizer a verdade, eles vão lidar com isso de alguma forma. No final, Victor desistiu de pensar. Ele desistiu muito rápido. Mestre, você tem certeza disso? Afinal, uma vez que eles sabem, não há como voltar atrás. Sim, eu estou, Victor falou em um tom sério. E a segurança deles? Kaguya perguntou. Bem, Violette deixou vampiros na casa dos meus pais para protegê-los, mas acho que isso não é suficiente. Victor estava pensando que ter subordinados fortes agora seria muito útil. Sim, o mestre é um conde agora, o que significa que eventualmente inimigos mais fortes aparecerão. Esses vampiros não serão fortes o suficiente para lidar com ameaças maiores. Kaguya falou. Eu só tenho que fazer alguns vampiros para cuidar dos meus pais, certo? Victor também pensou em recrutar alguns vampiros mais fortes no futuro como servos. Claro, como ele não queria homens perto de suas esposas, ele recrutava mulheres. Ponto. Um silêncio desconfortável caiu na sala. Skatashi olhou para Victor ameaçadoramente. Ela não gostou nada do que ouviu. Mestre. Kaguya deu uma palmada no rosto. Victor não entendeu, mas quando pensou nisso, ele entendeu. Basicamente, o que ele disse implicava que ele criaria novos vampiros para fazer parte de seu clã, e sabendo que a personalidade de Victor não gostava de homens perto de suas esposas, as garotas sabiam que ele não transformaria homens em servos, o que significa mais garotas. Victor ignorou o olhar ameaçador de Skatashi e começou a pensar, um esquadrão de empregadas. De alguma forma, esse pensamento colocou um grande sorriso em seu rosto. Com o dinheiro que recebi ontem do servo do rei, posso contratar algumas bruxas para enfeitiçar as roupas das empregadas. Victor achou que era uma boa ideia, e pensando na recompensa que recebeu ontem, não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Ontem o pai de Natalia visitou Victor e entregou a ele uma quantia absurda de dinheiro na forma de um cartão de crédito, preto com o símbolo de um morcego, e também um mapa de todo Nightingale, junto com uma carta do rei que dizia, você é um conde responsável por explorar novas terras, vai precisar de muito dinheiro deste mapa. Cuide bem do mapa, é importante. PS, fique longe das minhas filhas. Por alguma razão, Victor pensou que o real objetivo do rei ao enviar a carta para ele era o aviso no final da carta. Não se preocupe, Vlad. Sou casado, jamais me interessaria por suas filhas. Victor não queria ter um sogro como Vlad. Para ele, um velho com problemas familiares de mais de 5.000 anos é um grande não. Ele não queria entrar na confusão que era a família de Vlad. As orelhas de Kaguya e Skatashi pareceram ter crescido por alguns segundos. Mestre. Você disse, esquadrão de empregadas. Victor parou de pensar e olhou para Kaguya, e vendo seus olhos vermelhos, Victor sorriu. Sim, o que você acha, minha empregada? Você quer ter um esquadrão de empregadas como subordinadas? Kaguya ficou em silêncio, mas seus olhos vermelhos pareciam ter aumentado de intensidade, e ela estava obviamente interessada. Victor. De repente, Victor sentiu Skatashi tocando seu ombro. Craque, craque. Seu ombro quebrou no aperto de Skatashi. Minha mãe é assustadora. Ela está mais assustadora do que antes. Pepe se escondeu atrás de Siena com um olhar de medo. Siena e Lacus não puderam deixar de concordar com as palavras de Pepe. O que é essa aura escura? E esse olhar sem vida? Ela não está mais assustadora do que antes. Victor definitivamente não é uma boa influência. Veja o que ele fez com a mãe inocente deles. Sim, Skatashi. Victor ignorou a dor em seu ombro e sorriu. O que você disse que ia fazer? O brilho nos olhos de Skatashi parecia ter ficado mais forte. O sorriso de Victor se alarga, e de repente ele faz algo que atordoa todas as mulheres. Ele se vira rapidamente, pega a mão de Skatashi e afasta, depois a abraça. Skatashi não esperava isso. Não pense em todas essas bobagens, só estou preocupado com meus pais.
Com minha posição atual agora e minha personalidade, tenho 100% de certeza que farei inimigos. Preciso protegê-los, você sabe? Victor falou em uma voz perto de seu ouvido. Ele se afastou um pouco e acariciou o rosto de Scatasha enquanto lhe exibia um sorriso gentil. Badump, badump. Assim como você, eles são muito importantes para mim. Não quero que mal lhes aconteça por minha causa. Vendo o sorriso gentil de Victor e ouvindo suas palavras, o coração de Scatasha estava batendo como um louco, e ela não conseguia formar pensamentos coerentes. Sua mente estava totalmente em branco, e ela até esqueceu onde estava. Uó! Ela virou o rosto, que agora estava um pouco vermelho. Ela ficou mais mansa. Que porra! Onde está aquela mulher sanguinária? As filhas não podiam acreditar no que estavam vendo. Kagi apenas olhou para tudo com um olhar seco. TSK. Mas ela não pode deixar de estalar a língua em aborrecimento. Querida. Por que você está abraçando minha mãe? A voz de Ruby estava fria como gelo. Ao ouvir a voz de Ruby, o grupo olhou para ela. Logo viram Ruby, Saz e Violette que estavam acompanhadas de Maria, June e Natalia, que trazia muitas malas. Ah, minha filha. Os olhos de Scatasha pareceram brilhar por um momento, e ela tomou a iniciativa de abraçar Victor. Não se preocupe, estou apenas me despedindo do meu discípulo. Por alguma razão, ela sentiu uma sensação de competitividade. Entendo. Os olhos de Ruby, Saz e Violette estavam escuros como um buraco negro. Eles concordaram em deixar essa situação confusa para Victor, mas, em algum lugar em seu coração, eles ainda não gostaram. Scatasha exibia um sorriso assustador. A atmosfera ao redor estava muito tensa, e as pessoas sentiram que um único movimento errado poderia causar uma batalha. Gole. Maria, Natalie e Luna engoliram em seco. Eles não queriam ser pegos no fogo cruzado entre essas mulheres. De repente Victor riu alto. Toda a atenção do grupo estava voltada para Victor. Victor abraça Scatasha com mais força, passa alguns segundos abraçando-a e depois diz, vou sentir saudades. De alguma forma a ação de Victor a deixou mais envergonhada. Agora que ela estava mais consciente, ela percebeu que estava abraçando Victor na frente de suas filhas. Os olhos das esposas se estreitaram um pouco com a visão. Victor de repente parou de abraçar Scatasha e beijou sua bochecha. Eu tenho que ir agora, Scatasha. Então ele se virou e caminhou em direção às suas esposas. Scatasha apenas olhou para as costas de Victor com espanto. Você está pronto? Victor exibiu um sorriso gentil que poderia acalmar o coração até do pior monstro do mundo. Sim. Suas respostas foram bem mansas, já que de alguma forma foram pegos de surpresa pelo sorriso de Victor. Bom. Ele continuou com o mesmo sorriso e olhou para Natalia. Vamos. Sim, Conde Alucard. Os olhos de Victor tremeram um pouco. Você não vai mudar a maneira como você me chama. Você é um conde agora, Natalia respondeu com um sorriso gentil. Faça o que você quiser. Victor havia desistido, pois sabia que era impossível mudar a mentalidade de uma empregada. Eu vou. Kaguya de repente se transformou em sombras e entrou na sombra de Victor. Natalia estalou os dedos e logo um grande portal foi criado. Isso é incrível, não importa quantas vezes eu veja. É o orgulho do meu clã. Natalia pareceu estufar um pouco o peito. Uma habilidade incrível, de fato. Victor exibiu um sorriso gentil, então ele se virou e olhou para Luna, Yuki, Siena, Lacus, Pepper e Scatasha. Ele exibiu um pequeno sorriso e disse em tom brincalhão, vejo você no futuro. Logo depois, ele se virou e entrou no portal com o grupo. Eles não exigiam longas despedidas, afinal, isso não era um adeus. Ele estava indo para casa e não era muito bom com despedidas. Além disso, Ruby, Sasa e Violette haviam se despedido das outras garotas. A última a passar pelo portal foi Natalia, e então o portal foi fechado. Um silêncio desconfortável caiu na sala. Ele se foi. Lacus disse. A casa está de repente tão quieta. Pepper se sentiu desconfortável. Lacus, Siena e Luna concordaram com Pepper. Eles de alguma forma se acostumaram com a mansão barulhenta. Scatasha continuou observando o lugar de onde Victor desapareceu enquanto ela tinha vários pensamentos passando por sua cabeça. Luna, prepare tudo, estamos voltando para o nosso território, ela falou de repente, então caminhou em direção ao seu quarto. Sim. E, garota do clã Snow. Ela falou sem se virar. Sim.
Você não vai para casa? Sim. Yuki se levantou do chão, então saiu da mansão sem olhar para trás. O humor da mãe parece estar muito ruim, Siena falou com um rosto desconfortável. Sim. Lacuse e Pepper concordaram e tiveram o mesmo sentimento que sua irmã mais velha. Mas ela vai ficar bem. Não é como se ela fosse surtar porque ela não vai ver Victor por alguns meses, certo? Pimenta riu. Lacuse, Luna e Siena não responderam e apenas ficaram em silêncio. Certo? Ela perguntou novamente. Todos ficaram em silêncio. De alguma forma, a falta de respostas das mulheres deixou Pepper muito preocupada. Quando Yuki saiu da mansão e estava um pouco longe do território de Skatashi, de repente sua sombra pareceu crescer. Oda? Sim, a sombra falou na mente de Yuki. O que você está fazendo aqui? A Condessa Agnes está vindo aqui procurando o novo conde. Eu vim, primeiro como escolta. Diga à Condessa que o novo conde voltou ao mundo humano, e meus serviços não são mais necessários. Ela falou em um tom neutro, mas continha alguma tristeza. Eu estou voltando para casa também, ok? Vou deixar alguns subordinados apenas para proteção, apesar de ser uma empregada do clã da neve. Yuki ainda era do clã principal. Ela tinha um status um pouco mais alto do que Oda, que era de um clã subordinado ao clã da neve. Obrigado. Yuki exibiu um pequeno sorriso. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 138 Um homem de cultura. Localização atual. Em algum lugar em Nova York. Um homem de cabelos pretos e olhos negros, vestindo uma camisa representando uma garota de anime, estava correndo desesperadamente. Ele era um homem bastante alto, cerca de 180 centímetros de altura. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Ele repetiu as mesmas frases várias vezes enquanto corria pelos becos com muita agilidade. Espere. Ele ouviu a voz de uma mulher. Em uma situação normal, o homem ficaria feliz em ser chamado por uma mulher, mas nessa situação, ele só ficou mais assustado. Ele correu mais rápido e começou a jogar lixo, na tentativa de atrapalhar a mulher. Ele é muito rápido para um humano normal. A mulher ficou chateada. TSK, não tem jeito. A mulher pareceu tirar algo do bolso e dizer, Takemi Kazushi, empreste-me o poder do seu relâmpago. Rumble. O homem olhou para trás e viu a mulher sendo coberta por um raio. Que porra é essa? Isso só deixou o homem mais assustado e, usando uma destreza muito impressionante, ele parece andar na parede e de repente pula em uma escada de incêndio. Altair, seus ensinamentos não foram em vão. Logo ele começou a subir as escadas. Ele parecia um homem bastante experiente na arte do parkour. Esse garoto é muito talentoso, discípulo estúpido. A mulher ouviu uma voz envelhecida. Cala a boca, mestre. Rumble. A mulher desapareceu, e apenas um rastro dourado foi deixado para trás. O homem subiu no prédio e olhou para baixo. Sibe, eu a perder. Você finalmente desistiu? Ele se assustou como um inferno e rapidamente subiu até a beirada do prédio. Espere. A mulher parecia querer dizer alguma coisa. Mas o homem a interrompe dizendo, olha, se fosse uma situação normal, eu ficaria animado para ser perseguido por um gostoso milf japonês, mas você é assustador como um inferno. Uma vez estourou na cabeça da mulher. Ela não gostou da atitude rude do homem. O homem parecia ter tropeçado. Ele escorregou do prédio. Se ele cair dessa altura, ele vai morrer. Espere. Você vai cair. A mulher usou o raio e apareceu na frente do homem, mas, quando foi pegar a mão do homem, de repente viu o sorriso no rosto do homem. Quando o homem caiu do prédio, ele de repente se virou no ar e caiu para trás em uma lixeira. Não funciona da mesma forma nos jogos, ainda dói. Felizmente essa lixeira tinha apenas lixo comum. Se houvesse mais alguma coisa, eu estaria fodido. Ele saiu da lixeira e começou a correr. Esse menino é incrível. De repente, o espírito de um velho apareceu ao lado da mulher. Ele planejou isso? A mulher ficou atordoada. Ele é realmente um humano normal? Sim, ele é um humano normal. Eu não sinto nenhum poder das criaturas da noite nele. Ele é apenas um pouco burro. Afinal, que tipo de humano pula em uma lixeira sem saber o que está dentro? Ele é louco. Interessante. De alguma forma, a mulher parecia estar interessada no homem. Sig.
O homem suspirou de alívio quando percebeu que havia perdido a mulher. Droga, tudo isso está acontecendo porque eu peguei aquela maldita lança. Eu deveria ter ignorado essa merda. O homem se perguntou por que tudo isso estava acontecendo com ele. Em um lindo dia, em um dia ensolarado, um homem vestindo uma camisa de anime Gila estava saindo depois de comprar vários jogos divinos chamados Eroge. Como ele era um homem ganancioso e esbanjador, ele gastava todo o seu salário em jogos, mas ele estava bem. Foi tudo por um bem maior. Ele aguentaria comer ramen por um mês inteiro. Estou derretendo. Ele parecia uma lesma derretida. Tudo estava normal naquele dia até o momento em que ele sentiu algo o chamando. Como era um homem curioso, não pensava em nada e apenas seguia seu instinto. Seus instintos o levaram a um beco, e nesse beco, uma lança extremamente suspeita estava ali. Se ele fosse uma pessoa normal, essa pessoa ignoraria essa lança extremamente suspeita e continuaria com sua vida, mas o homem não era uma pessoa normal. Espere. Não é esse o tipo de situação que, se eu aceitar, minha vida vai mudar? Como um bom homem de cultura, ele já estava ciente da situação em que se encontrava. Olhos brilhando com aventura, ele pegou a lança. Ele esperou, e ele esperou. Mas nada aconteceu. Como esperado, nada aconteceu. Estou sonhando demais. Suspiro. O homem avaliou a lança e percebeu que parecia uma lança bastante antiga. Tanto faz, eu vou levar para casa e colocar como decoração ou algo assim. E essa foi a pior decisão que ele tomou naquele dia. De repente, naquela noite, quando ele estava acariciando seu ganso, vários homens vestindo roupas de padre chegaram em sua casa, usaram algum tipo de poder estranho e apagaram sua memória. Eles também levaram a lança. Mas se eles apagaram sua memória, como ele se lembra disso? Simples, aquele milf japonês restaurou sua memória. Por causa do choque de ter restaurado sua memória, ele fez o que qualquer pessoa normal faria, ele correu como um louco. Saindo de suas memórias, ele disse, mas aquela mulher. Ela com certeza é gostosa. Como ele pensou que estava sozinho, ele falou seus pensamentos honestos. Ara, obrigado. O homem deu um pulo para trás e viu uma japonesa olhando para ele. Ela não parecia muito feliz, embora estivesse sorrindo. Você vai falar comigo agora, certo? Bem, eu tenho que alimentar meu gato preto. Borom. A mulher pisou pesadamente no chão, e o chão rachou na forma de uma teia de aranha. Certo? Ela continuou a sorrir gentilmente. Vendo o sorriso sem vida da mulher, ele disse. Sim, milf. Várias vezes estalaram na cabeça da mulher. Quero dizer, senhora. Bom. A mulher exibiu um sorriso neutro. Você tem algum lugar onde possamos conversar? Sim, eu faço. Siga-me. O homem se virou e começou a andar. Um aviso, não fuja. Da próxima vez, não serei gentil. Gole. Sim. De alguma forma, ouvir isso de um milf quente o deixou um pouco animado. O olhar da mulher se contraiu várias vezes. Eu sinto que você está pensando besteira. É a sua imaginação. Vamos. Ele começou a andar mais rápido. A mulher acenou com a cabeça, mas antes de seguir o homem, ela tirou outro item do bolso e jogou no chão. Então o chão que ela quebrou parece estar consertado como se estivesse voltando no tempo. O homem levou a mulher um pet shop. Pet shop? Sim. Este é um estabelecimento criado por meu amigo de infância que deve ser fácil de conversar aqui. O homem falou ao entrar no estabelecimento, enquanto ignorou totalmente o sinal de fechado. A mulher olhou ao redor. Isso é magia. Uma barreira de alto nível foi colocada aqui. Tenha cuidado, o velho falou na mente da mulher. Quando o homem entrou no estabelecimento, ele disse, Leona, posso pegar emprestado os quartos dos fundos por alguns minutos? Uma mulher com longos cabelos brancos e pele pálida, olhos azul safira olhou para o homem. Ah, é você, Fred? Sim. Por que você quer os quartos dos fundos? Leona parou de falar quando viu a japonesa entrar no estabelecimento. Frederico Inter, meu querido amigo de infância. Você não se tornou um degenerado, certo? Não quero que meu amigo de infância se torne como Andreu. Leona sorriu gentilmente enquanto segurava uma faca na mão. Fred suava muito, mas disse em um tom seco. Você está falando sério? Olhe para mim, você acha que eu tenho potencial para ser playboy? Leona parou, olhando para Fred de cima a baixo. Se você tirasse essa camisa ridícula, cortasse o cabelo,
corrigisse sua atitude, você ficaria bem. Você ficaria bem como nossos amigos Andreu e Victor. Ela parecia triste por um momento quando falou. O nome de Victor. Aquele idiota. Ele não entra em contato há 6 meses. De alguma forma ela estava ficando irritada, mas ela tentou o seu melhor para se controlar. Respire fundo, não deixe o lado do lobo influenciar você. Impossível. Fred balançou a cabeça várias vezes e fez o símbolo X com a mão. Eu nunca vou abandonar minha cultura. A voz de Fred tirou Leona de seus pensamentos. Suspiro. Ela suspirou, colocou a mão na cabeça como se estivesse com dor de cabeça, apontou o dedo para ele. Olha, eu gosto de anime e jogos também, mas você leva muito a sério. Treinar parkour só porque ele gosta de Altair? Não me julgue. Este é o meu jeito ninja. Eu nunca vou trair a Irmandade. Hugo. Você não está mais fazendo sentido. A mulher olhou para Leona, um lobo. E não é qualquer lobo, é um alfa. Parece que esse menino não é tão normal quanto pensávamos. A mulher não disse nada, mas ela concordou com seu mestre. Ela estava pensando em algo. Victor. Victor. Não é possível que ela esteja falando sobre nova contagem de vampiros, não é? E quem é você? Leona olhou para a mulher. Mizuki. HMM. Só isso? Sim. Ok, você pode usar os quartos dos fundos, mas não faça coisas desagradáveis aqui. Uma vez estourou na cabeça de Mizuki. Você não entendeu algo errado, garota. Eu não tenho interesse em homens. Assim. Ela não tinha palavras para descrever Fred. Ufa. Fred sofreu danos críticos, mas já estava acostumado. Faz sentido, Leona falou em um tom neutro. Embora Fred fosse bonito, a maneira como ele se vestia e agia era ridícula demais. Ouve. Fred sentou-se no chão em posição fetal e começou a fazer círculos no chão. Ele não esperava que seu amigo de infância concordasse com Mizuki. Até suas reações são exageradas. Mizuki não sabia como se sentir sobre esse potencial candidato a caçador. De repente a porta se abre e Edward aparece. Edward olhou ao redor. O que está acontecendo? Mizuki olhou para Edward. Quando ela olhou, nos olhos de Edward, um suor frio caiu de seu rosto. Outro alfa. E ele se parece com aquela mulher também. Eles estão relacionados, seu mestre fala. Se 2 alfas estão por aí assim, isso significa alguma coisa. Uma família de alfas. Não se esqueça do seu objetivo, e os caçadores não têm nada contra os lobos, apenas ignore-os. E claro, não baixe a guarda, seu mestre aconselhou. Ah, Fred, e quem é você? Mizuki. Eu vejo. Você é a namorada dele? Ele olhou para a mulher e não pôde deixar de pensar que ela era bonita. Claro que não. Seu tom era frio e seco. Faz sentido. Tosse Fred ficou deitado no chão como um homem que acabou de ser baleado em todo lugar. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza